Amigas do canal Eudes Alves, seu canal de homenagens, chegando com mais um super vídeo para você. Hoje nós vamos relembrar de famosos que infelizmente faleceram depois de serem atropelados. Muitos são queridos artistas que infelizmente nos deixaram, seus nomes marcados nas suas áreas, e nós vamos prestar essa homenagem. Fico vendo às vezes, quando eu tenho tempo, a TV e até a própria internet aqui, que não lembra dos nossos artistas. É impressionante. Muitos às vezes são esquecidos ainda em vida até. Quando falecem, ainda às vezes colocam uma nota de falecimento. Isso é muito triste para a nossa memória cultural, e eu fico muito honrado de ser o canal de homenagens que relembra esses grandes artistas. Vamos começar com esse grande músico que fez parte de uma das bandas mais conhecidas e queridas do Brasil, que foi Marcelo Fromer, guitarrista da banda Titãs. Nascido em São Paulo em 3 de dezembro de 1961 e faleceu em São Paulo em 13 de junho de 2001. Foi um grande músico brasileiro. Fromer participou da banda Trio Mamão. Mamão infelizmente também já faleceu, né? O Ivan Conte, o mamão do trio Azimuth, faleceu ano passado, foi um grande baterista, e da qual fazia parte os então futuros Titãs, Branco Melo, Tony Bellotto, mais tarde o Sérgio Brito, o André Jung, o Arnaldo Antunes, o Nando Reis, Paulo Miklos, que formaram o grupo Maldade, foi o primeiro nome dos Titãs. Marcelo Fromer faleceu aos 39 anos de idade, após ser atropelado pelo motoqueiro Erasmo Castro da Costa Júnior, na noite do dia 11 de junho de 2001, sendo atingido pela moto quando atravessava a Avenida Europa, na altura do número 229, em São Paulo. O motociclista prestou socorro, mas fugiu após a chegada do resgate. Na época, a família de Fromer disse que as investigações caberiam ao Estado, pois se tratava de uma morte com fuga do responsável. Depois colocaram até a passarela da Avenida Juscelino Kubitschek em São Paulo, que não ficava muito longe do local do acidente. Quero mandar um abraço a todos os familiares desse grande músico Marcelo Fromer, um grande guitarrista dos Titãs. Vamos falar agora também do querido sambista Roberto Ribeiro. Emerval Miranda Maciel, mas foi com Roberto Ribeiro ficou conhecido. Todo meninão rei, eu também já fui rei. Oh, música linda. Nascido em Campo dos Goitacazes, no Rio de Janeiro, em 20 de julho de 1940 e faleceu no Rio de Janeiro em 8 de janeiro de 1996. Foi cantor e intérprete de samba enredo brasileiro, sambista do Império Serrano, e Roberto Ribeiro construiu uma respeitável carreira de intérprete e compositor desde a segunda metade da década de 60. De uma voz bem timbrada, o seu repertório incluía sambas de outros estilos de origem africana, como afoxés, ijexás, maracatus, mais de 20 discos gravados. Mas eu creio que as canções Acreditar, Estrela de Madureira, Todo Meninão Rei, Vazio, Malandros Maneiros, Fala Brasil e Amor de Verdade são seus maiores sucessos. E ele não teve uma vida fácil. Ele passou a sofrer de um seríssimo problema de vista e em janeiro de 1996 faleceu em virtude do atropelamento no bairro de Jacarepaguá, no Rio de Janeiro. Ele havia perdido um olho em razão de uma contaminação de um fungo agravada pelo diabetes. Inclusive colocaram até a sua vida contada num livro de autoria da sua própria esposa, Liette de Souza Maciel, com o título 10 anos de saudade. É um livro muito bacana, contando a história desse grande sambista que faleceu aos 55 anos de idade. Vamos agora relembrar também de um que foi agora recente, que foi o caso do cantor Chico Lopes, que ele fez um estrondoso sucesso na década de 90, porque ele compôs a música Fã da Eliane. Alô, Eliane, ou me atenda pelo telefone, tá falando, é o Chico Lopes, novo astro lá de Mossoró, e ele gravou a música com a banda Aquários, estourou o sucesso. E o interessante é que ele era vendedor de picolé, cantava vendendo seus picolés, e uma pessoa que era bem ligada e tinha acesso ao grande lendário vivo do forró, Manuel Gurgel, dono da Sonzum, dono da mãe de todas as bandas, Mastruz com Leite, entre outras. Ele tem esse dom até hoje de ouvir uma canção e saber que essa canção vai fazer sucesso. E ele, ao ouvir ele cantando essa música, ele disse, vamos gravar. E gravou até num MD e colocou já para tocar nas rádios do grupo Sonzum, e fez o maior sucesso. O Shampoo lamentou muito o falecimento desse querido artista. Ele faleceu no dia 11 de maio de 2023, aos 85 anos de idade. O cantor e compositor Chico Lopes foi vítima de um atropelamento na Avenida Teté Brasil, em Fortaleza, onde morava. Ele bateu a cabeça, chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. Foi levado para o hospital, mas chegou sem vida. O grande
Chico Lopes, o novo astro de Mossoró. E nós publicamos aqui também no nosso canal. Vamos falar agora do cantor Mateus, também, que é recente. Ele que fazia dupla com Zé Henrique. O cantor, de nome Mateus, o seu nome de batismo era Luiz Carlos da Penha. Ele faleceu no dia 29 de março de 2023 em um acidente na rodovia Dom Pedro I, em Valinhos, São Paulo. Ele seguia de carro com os sogros e a esposa, também uma amiga, para o Rio de Janeiro, onde a mulher dele tiraria o visto para viajar para os Estados Unidos. Na altura do quilômetro 125 da rodovia de Valinhos, Mateus e o sogro, Marcos William Ribeira Vasques, de 61 anos, decidiram parar o carro no acostamento para revezarem a direção. Foi aí que aconteceu a fatalidade. Segundo o boletim de ocorrência, quando saíram do carro, foram atingidos por um Volkswagen Virtus desgovernado e ainda bateu no veículo deles. Mateus faleceu na hora. O sogro foi socorrido em estado grave e não resistiu. O motorista tinha apenas 36 anos de idade e tirou a vida do cantor Mateus, de 43 anos, e seu sogro, de 61 anos de idade. Muito triste. Nós também noticiamos aqui esse caso. Vamos falar agora também da atriz Camila Cristina, que foi agora bem recente realmente. Foi no dia 15 de fevereiro de 2024. A atriz foi, infelizmente, atropelada. Camila Cristina Rosa de Oliveira, ela era atriz e modelo, tinha apenas 22 anos de idade, estava viajando com outras duas amigas quando o carro apareceu um problema no pneu e pararam na rodovia para trocar o pneu do carro. E ela não vinha dirigindo, ela vinha no passageiro. E ela foi ajudar a amiga a trocar o pneu. Infelizmente foi colhida por um carro que passava. É muito perigoso realmente essa questão de acostamento. As estradas, muitas delas não têm acostamento. Aqui no meu estado do Piauí realmente é muito difícil quando a gente tem um problema no meio da estrada, porque não tem acostamento para que possa se fazer qualquer coisa. Nós ficamos pelo menos com metade do carro dentro da pista, então podendo causar falecimento, um acidente. Realmente, a jovem atriz tinha apenas 22 anos de idade. Muito triste. Vamos lembrar agora do jogador de futebol Ademar dos Santos, conhecido como Ademar, nascido no Rio de Janeiro em 7 de novembro de 1931 e faleceu no Rio de Janeiro em 21 de janeiro de 1977. Ele atuava como zagueiro. Ele jogou pelo Vasco da Gama, Santa Cruz, Palmeiras, onde fez a sua história com 209 jogos, América Mineiro, Guarani, e defendeu a seleção brasileira de 1960 a 1961. Ele jogava como zagueiro. Depois de sair do Palmeiras, Ademar passou pelo América Mineiro ainda, pelo Guarani, clube que encerrou a carreira em 1966. No mesmo ano, ele foi contratado como técnico do Santa Cruz, mas não conseguiu se apresentar, porque ele sofreu uma amnésia. Olha que história triste. E Ademar se perdeu em Recife, até ser encontrado por um amigo e levado de volta para o Rio de Janeiro. Sem continuar o tratamento para a amnésia da maneira correta, sua saúde só piorou. Ademar faleceu, infelizmente pobre, em 1977 e teve diferentes versões para a causa do seu falecimento, mas a principal dela em todas as matérias foi o atropelamento, mas sem maiores detalhes. E o que mais revoltou os fãs é que nenhuma notícia, nenhum clube que ele jogou mandou condolências, não é, no dia do seu falecimento. Muito triste isso, muito triste. Ele também vai estar nos famosos jogadores de futebol que faleceram pobres. Ele tinha apenas 45 anos de idade, jovem demais. Vamos agora falar desse caso da atriz Diva Tosca. Esse caso realmente repercutiu demais porque aconteceu o atropelamento dela em Hollywood. Tosca Isabel Kerzer Hollian, atriz, dançarina e violonista, nascida no Rio de Janeiro em 4 de dezembro de 1909 e faleceu em Hollywood, Los Angeles, Califórnia, Estados Unidos, em 27 de setembro de 1933. Ela foi casada com o ator Raul Rolling, ele que se tornou um dos maiores galãs do teatro brasileiro. E o caso dela, realmente, ela abdicou da carreira de atriz para seguir o marido, que ia tentar a vida nos Estados Unidos, inclusive participando de produções em Hollywood. Raul Rolling havia chegado nos Estados Unidos. Diva Tosca havia deixado a carreira para auxiliar o marido. O casal vivia feliz, enviando notícias para revistas do cinema brasileiro, contando seu sonho americano realizado. Porém, em 23 de setembro de 1933, o sonho acabou bruscamente. Raul Rolling e Diva Tosca saíam dos estúdios da Fox quando um carro em alta velocidade avançou sobre eles, atingindo em cheio Diva Tosca, que acabou falecendo a caminho do hospital. O carro, supostamente dirigido por John Huston, que mais tarde se tornaria cineasta, era então um ex-figurante que iniciava a carreira como roteirista, mas era filho de Walter Huston,
um popular ator muito influente em Hollywood. John Huston estava embriagado e meses antes também teria atropelado a atriz Zita Johan, que passou longos meses no hospital, mas se recuperou. Diva Tosca não teve a mesma sorte. Raul Rolling foi chamado pela Fox, que pediu para ele deixar o caso para lá. Como compensação, lhe ofereceram o papel principal no The Garden of Allen, de 1936, um dos primeiros filmes coloridos feitos em Hollywood, estrelado por Marlene Dietrich, mas ele não aceitou o acordo. O papel acabou indo para Charles Boyer. Rolling processou John Huston, pedindo uma indenização milionária. John Huston contou com a melhor equipe de advogados que Hollywood podia pagar, enquanto Raul Rolling, um brasileiro, lutou como podia. O Rolling venceu o processo, mas o juiz reduziu a indenização para apenas $5.000. Por ter enfrentado o sistema, Raul Rolling teve sua carreira destruída em Hollywood. Ele então retornou ao Brasil, onde se tornou um importante artista do cinema, teatro e televisão, vindo a falecer no dia 8 de setembro de 2000, com quase 100 anos de idade. A jovem atriz Diva Tosca foi sepultada no Grandview Memorial Park, em Glendale, na Califórnia. Triste história, sem dúvida nenhuma. E tem um mais a fundo, que eu não entrei, que outro importante, por isso que ofereceram ele esse acordo, que foi outro importante ator que teria atropelado a atriz. Vamos agora falar do ator Rex Alvin Allen, nascido em Willcox em 31 de dezembro de 1920 e faleceu em Tucson, no Arizona, em 17 de dezembro de 1999. Foi cantor, compositor e ator de faroeste. Foi locutor de rodeios. Era chamado de Arizona Cowboy. Seu filho Rex Allen Jr. também fez sucesso como cantor da música country anos 70. E de vários filmes, ele também foi editado em quadrinhos. E também no Brasil pela Ebal publicou suas histórias. Por isso que ele ficou conhecido também aqui no Brasil. O curioso é que em 17 de dezembro de 1999, em Tucson, Arizona, Rex Allen sofreu um infarto enquanto caminhava. Sem perceber o que acontecia, seu assistente, amigo, acabou por atropelá-lo acidentalmente e causou seu falecimento. No dia 17 de dezembro de 1999, ele tinha 78 anos de idade e já estava aposentado. E vamos agora falar da atriz Lisa Bannis, conhecida pelo papel em Garota Exemplar. Ela foi uma atriz que faleceu no dia 14 de junho de 2021 e ela foi atropelada por uma moto em Upper West Side, em Nova York. Ela passou 10 dias internada após ter sido atropelada e não resistiu. Ela também trabalhou em coquetel e ela morava em Nova York. Para encerrar as homenagens de hoje, vamos falar da Miss Mundo 1960, Norma Gladys Capagli. Ela nascida em Buenos Aires, na Argentina, em 20 de setembro de 1939 e faleceu em 22 de dezembro de 2020, também em Buenos Aires. Ela foi a primeira Miss do seu país a levar essa coroa. No dia 8 de novembro de 1960, aos 21 anos de idade, Norma venceu o Miss Mundo, realizado em Londres, derrotando 38 concorrentes. Em dezembro de 2020, a imprensa anunciou que ela havia sido atropelada no dia 17 por um ônibus em Recoleta, um bairro de Buenos Aires, onde ela morava. Ela tinha 81 anos de idade. Ela teve que ser internada na UTI do Hospital Fernandes por ter ficado em estado grave. Faleceu dias depois, em 22 de dezembro de 2020. Também sofreu a famosa fake news naquela época, né? Alguns anos antes, ela já havia sido dada como morta por ter sido confundida pela imprensa do seu país com uma mulher que tinha o mesmo nome. Foi uma belíssima modelo, né, que também preferiu ir para a Europa ser modelo após deixar o Miss Mundo. Ela tinha 81 anos de idade quando foi atropelada e após 5 dias internada não resistiu. Então esse foi o vídeo de hoje, relembrando os famosos, infelizmente, os famosos que foram atropelados e faleceram. Espero que vocês tenham gostado de relembrar desses grandes nomes. Deixe aí nos comentários a sua cidade para receber sempre um alô aqui no canal Eudes Alves, o seu canal de homenagens. Até lá!